O seu canal Rede Previdência passa a apresentar o programa Ao Vivo, Doutor. Olá, senhores telespectadores, sejam bem-vindos ao seu canal Rede Previdência. Se você ainda não é inscrito, peço que inscreva-se, ative o sininho, compartilhe e curta mais de 1.700 vídeos sobre Previdência à sua disposição. O programa Ao Vivo Doutor de hoje traz o tema A Importância da Portaria 1467 de 2022 para os regimes próprios. E, para isso, estamos contando com a presença do Dr. Alex Sertão, do Dr. Bruno Martins e compartilhando aqui comigo nessa apresentação a grande doutora Cirlei Rechetelo. Bom, sob a direção geral do Dr. Ricardo Souza e trabalhos técnicos de Ícaro Moreira e Rosa Araújo, nós vamos fazer a apresentação deste fabuloso programa, tenho certeza. Bem, contando com a presença do Dr. Alex Sertão, que é auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. É também professor de RPPS, autor de artigos em sites, periódicos, revistas jurídicas nacionais e um dos mais requisitados palestrantes. Contando também com a presença do Dr. Bruno Martins, que é servidor público e advogado, autor de livros, entre eles A Nova Previdência dos Servidores Públicos. Ele tem mais de 50 artigos sobre RPPS publicado nas revistas nacionais. E, como eu disse, contando também com a participação da excelente profissional que é a doutora Cirlei Rechetelo. Doutor Alex Sertão, vamos trabalhar? Vamos trabalhar, com certeza. Uma satisfação. Obrigado mais uma vez pelo convite. Estou aqui ao lado de grandes amigos que eu gosto muito, é o pessoal que faz o RPPS do Brasil. E, mais uma vez, Ney, você e Ricardo, vocês são realmente pé quente, sempre estão aí com novidades, né, em matéria de RPPS também, a Previdência em geral. É uma satisfação e estamos aqui para partilhar aí nossas opiniões sobre a portaria. E essa portaria, ela se alinha ao que já temos? Ela traz alguma inovação? Essa portaria, a 1467, que é o tema, né, hoje do nosso programa? Perfeito, o objetivo é esse alinhamento, esse é o objetivo principal, né? É trazer facilidade ao intérprete, ao estudioso, ao pesquisador do regime próprio de previdência social, porque o regime próprio de previdência social, ele é órfão em doutrina. Nós temos aqui um doutrinador aqui na nossa bancada hoje aqui, que é o Bruno Martins. Então, o que a gente faz? Quando a gente vai estudar o regime próprio, a gente se socorre nos livros do Bruno, nos livros do professor Marcelo, no livro dos outros autores de regime próprio. E aquelas normas esparsas do Ministério. Então, é uma dificuldade imensa. Quando o Bruno escreve um livro, ele vai estudar nas normas do Ministério, ele vai interpretar, ele vai entender, porque às vezes as reformas, as emendas constitucionais, elas não oferecem essa compreensão maior. A lei não desce a detalhes. A lei não explica, né? Aí o professor vai dar uma aula e o aluno faz uma pergunta que tu não encontra em lugar nenhum. Aí você vai lá naquela orientação normativa, na instrução, na portaria, na nota técnica e encontra uma resposta. E é para isso que serve essa portaria. A portaria não só unificou as normas que nos ajudam a entender o RPPS, como também deu uma melhorada nessa redação, né? Nesse texto mais enxuto e mais gostoso de compreender. Que ótimo, hein? Doutor Bruno Martins, qual a importância, o seu boa noite, né? E qual a importância dessa portaria 1467 para os regimes próprios? Boa noite, Ney. Boa noite, Cirlei. Boa noite, meu amigo Alex. É bom estar aqui com vocês novamente nesse programa tão importante aí.
que o canal Rede Previdência traz, sempre discutindo temas atuais. Como eu disse da outra vez, eu sou um telespectador do programa, eu aprendo muito com o programa, vendo os temas, vendo as discussões, principalmente em termos de regime geral, cada vez mais. Até a gente discutia antes aqui, né, Ney? Algumas questões, e eu falei, olha, Ney, você sabe melhor do que eu, mas você sabe que a jurisprudência no regime geral não é por aí. E eu aprendi isso aqui, assistindo, né, o Ao Vivo Doutor, em vários aspectos. E assim, Ney, a importância, eu diria que ela é ímpar, né? Porque assim, o regime próprio, ele tem uma peculiaridade que nós, eu posso dizer que é um pouco diferente do regime geral. Em que sentido? No regime geral, nós temos a Lei 8.212, a Lei 8.213, o Decreto 3.048 e agora a IN 128. No regime próprio, nós temos lá a Constituição, que veio e falou, sempre houve uma discussão doutrinária, né, com relação a qual seria a lei geral do regime próprio. Existe a Lei 9.717, a Lei 10.887, que eram consideradas leis gerais. Veio a emenda 103 e consolidou isso, a partir do momento em que ela diz assim, vai ter uma lei complementar com aspectos gerais de previdência. Mas até que venha essa lei complementar, a Lei 9.717 vai fazer o papel dela. Então, ela é lei geral. E lá na Lei 9.717 tem o seu artigo 9º, que diz que cabe ao Ministério, cabe à União, fazer ou exercer o papel orientativo para os regimes próprios. Aí é o que o Alex falou, né? O papel de interpretar a norma constitucional, interpretar a lei. Então, ele exerce esse papel. E aí você vem para o outro lado. A própria portaria, já lá no artigo 1º, ela fala, olha, para efeitos de normas gerais de regime próprio, a interpretação a ser aplicada é a que consta nessa portaria. O que ela quer dizer quando ela coloca isso? Que se você sair da linha da portaria, regime próprio, você está descumprindo norma geral. E regime que descumpre norma geral fica sem receber transferências voluntárias, fica sem recurso para fazer convênio, fica sem recurso para fazer obras, em muitos casos. E aí, poxa, mas aí tem advogado que está aqui nos acompanhando, que é o público aqui assíduo do Ao Vivo Doutor, deve estar pensando assim, e o que eu tenho a ver com isso? Aí eu vou falar para vocês a experiência de quem também advoga. Eu sou servidor, como todo mundo sabe, mas também advogo. E aí está a Cirlei também, que também advoga, tenho certeza que vai na mesma linha. Eu abro meus requerimentos administrativos e muitas vezes nas petições judiciais, a gente abre um tópicozinho lá dizendo, olha, a portaria tal, a instrução normativa tal, a orientação normativa tal, diz isso sobre esse tema. E por força da lei tal, ela e da Constituição, ela é de observância obrigatória pelo regime próprio. Então, ele não poderia ter feito isso. Então, só isso já mostra a importância da portaria para o regime próprio, Ney, e para quem atua no regime próprio. Por isso que eu tenho dito, a portaria é importante para os, digamos assim, todos os segmentos do regime próprio. Do gestor ao analista e também do operador, do advogado, do segurado que vai atuar no dia a dia. Deve passar por esse norte, né? Da portaria 1467. Doutora Cirlei Rechetelo, que prazer tê-la aqui na minha companhia, me ajudando, colaborando aqui. Eu quero que você dê o seu boa noite e depois já lance uma pergunta aí para o doutor Alex e também para o doutor Bruno Martins. De preferência, bem difícil, viu, doutora Cirlei? A mais difícil para o Alex, tá? Boa noite, doutor Ney Araújo.
Eu confesso que eu estou aqui me segurando porque me foi atribuída uma missão aí que é um desafio, né? O meu arquétipo é um arquétipo de cuidador e hoje eu estou aqui para ficar num papel bem diferente, que é o papel aí de extrair o que temos de melhor desses dois doutores que estão conosco, dois professores de monta aí à frente da RPPS, que é nada mais nada menos do que o professor Bruno Martins e Alex Sertão. Então, vamos aí. Antes de iniciar, doutor Ney Araújo, eu quero agradecer a todos os telespectadores aqui do canal Rede Previdência, que é o seu canal, né? É o nosso lema. E eu já vi passando aqui nos comentários, eu vi que tem a Kátia, tem o Denner, a Dora, Labeles Lília, o doutor Ricardo Bauman, que é do Paraná, Gabriel Lemos, Alex Sertão já está conversando com as pessoas aí. Tem aí foco na aposentadoria, vamos ver quem é o nome aí dessa pessoa, Emerson Lemes, muito obrigado pela sua audiência, Cláudio. Emerson, que é um grande palestrante, né? Conhece tudo de cálculos previdenciários. Exatamente, então temos muito que aprender. Agradecer a presença de todos vocês aí. Lembrem de mandar aviãozinho para que mais pessoas participem. Este é um momento ímpar, onde a Rede Previdência, através do Dr. Ney Araújo, está trazendo esse assunto que é a portaria 1467. Então, vamos aí compartilhar com os amigos para que nós aumentemos ainda mais a nossa audiência, que com certeza vai se manter aí no mesmo patamar do que uma live anterior que já tivemos aí um programa com o Dr. Ney Araújo e esses dois professores magníficos. Então, vamos lá. A primeira pergunta que eu vou fazer... Doutora Cirlei, desculpa eu lhe interromper mais uma vez, mas hoje nós vamos ter um sorteio também de um livro, hein? Então, temos sim, temos um sorteio de um livro gentilmente cedido pelo Dr. Ricardo Souza. E aí, para participar do sorteio, vocês precisam se inscrever no link que está aí, ó. A obra do Dr. Ricardo Souza é Auditoria Previdenciária de Sustentabilidade Atuarial, no momento em que, mais do que nunca, a Secretaria da Previdência está em cima do cumprimento do artigo 40 da Constituição Federal, que é o equilíbrio atuarial e financeiro. Então, essa obra aí é fantástica, o Dr. Ricardo Souza está disponibilizando no sorteio, então se inscrevam aí no link para participar, está liberado inclusive no chat, e aí no final do programa nós vamos ter o sorteio desta obra magnífica. Muito bem, doutora Cirlei, então vamos botar os homens na parede? Vamos lá. Doutor Bruno Martins, com relação à emenda 120, publicada recentemente, que fala aí da aposentadoria especial de uma outra classe, como é que isso agora fica diante da portaria? Isso que eu pedi que é mais difícil fosse para o Alex, hein? Pode fazer um jogo, pode fazer um jogo de dominó, toco, e aí passa a vez para ele. O duro é que se o Alex resolver virar truco e falar, não, eu quero correr 6, aí não dá. Mas vamos lá. Boa pergunta, doutora Cirlei. Porque assim, inclusive, eu posso falar isso aqui, na condição de consultor jurídico da ANEPREM, nós participamos do início da elaboração desse texto, dessa portaria, ainda lá no ano de 2021. O Ministério constituiu um grupo com representantes de vários regimes próprios e de associações, e nós representamos aí a ANEPREM, e lá no início nós participamos desse grupo. E aí a portaria, óbvio, trilhou seu caminho dentro do próprio Ministério, dentro dos órgãos governamentais da União, mas está aí justamente um assunto que a portaria não tratou. E eu acredito que por 2 motivos. Primeiro, por ser novo, e aí, só relembrando a todos que estão nos acompanhando aqui do que trata a emenda constitucional número 120, em linhas gerais, qual o grande impacto da emenda constitucional número 120 para nós, regimes previdenciários, não é regime próprio, não, regimes previdenciários? É o fato de que ela traz uma previsão
de que os agentes comunitários de saúde têm direito à aposentadoria especial. Em síntese, é essa a redação que ela traz. E a partir desta redação, já há uma defesa de alguns dizendo que foi criada uma espécie de aposentadoria especial categorizada, o que até então era vedado, né, tanto lá pelo artigo 201 para o regime geral, quanto pelo artigo 40, parágrafo 4º para o regime próprio, que diz que as aposentadorias são por comprovação de efetiva exposição a agente nocivo, né, não sendo permitida edição de lei que autorize a concessão de benefício por categoria profissional, né? E aí eu posso dizer para você o seguinte, a portaria não tratou dessa situação específica porque ela traz o 4C. Então, ainda precisamos fazer uma construção. Se você me pergunta hoje, Bruno, qual a sua opinião sobre isso? Eu não tenho convicção clara de que a literalidade do novo texto constitucional autoriza o afastamento da exigência de comprovação de efetiva exposição. Inclusive, eu estou desenvolvendo um estudo, né, construindo um texto sobre isso, porque quer me parecer que é um texto muito mais declaratório, é um texto muito mais de um direito programático, que deve ser aplicado em conjunto com as demais normas constitucionais. Tá? Ou seja, tem que aplicar ele em conjunto com o 201 e com o 40, e, consequentemente, exigir a efetiva comprovação, a exposição a agente nocivo. Tá? Mas isso é a primeira impressão. É óbvio, como eu disse, eu ainda estou fazendo uma análise mais aprofundada. Agora, para efeitos de portaria, o mundo está solto. Tá? E por que o mundo está solto? Porque a portaria não tratou deste assunto. Exatamente. Bom, então vamos relembrar que continuem abertas aí as inscrições para concorrência ao livro no final. Muita gente chegando por aí, né, doutora Cirlei Recheteiro, para participar conosco, né? Exatamente. Temos aí Moisés Bento, temos Cláudio Vistui, que estão aí. Boa noite a todos e vão compartilhando aí a visão. Cláudio Vistui é um excelente profissional, conhece tudo no regime geral de previdência. Ele faz parte do INSS, gerente de agência, e já esteve aqui mais de uma vez prestando seus grandes serviços. Doutor Cláudio, estamos com saudade, estamos precisando aí dos seus ensinamentos, hein? Vamos explorar aí em IN 128 e outros assuntos. Doutora Cirlei, pode dirigir a palavra agora ao doutor Alex, a sua pergunta, por favor. Vamos lá, doutor Alex Sertão. Muitos têm perguntado assim, a portaria está lá no final dela, trazendo uma série de revogações. Está revogando inúmeras normas. E aí, aqueles que são os estudiosos do RPPS estão dizendo, então, o que sobrou para a gente estudar além da portaria? Perfeito. Veja bem, até onde eu pude ver, praticamente tudo foi revogado. Basicamente, entre 80 e 90 normas, eu nunca parei para contar quantas orientações normativas, portarias, notas técnicas, notas explicativas nós tínhamos no site do Ministério. É muita coisa. Porque para cada tema, é aquilo que eu falo. O regime próprio de previdência, ele é órfão de regras. Essa que é a questão. Nós temos aí poucas normas, eu digo normas legais, e é por isso que o Ministério teve que elaborar muitas normas infralegais, que são estas, infralegais, para explicar exatamente todas as dúvidas que surgem na análise da pesquisa no estudo do regime próprio. Regime próprio é complexo, regime próprio é muito complexo, sobretudo a parte de gestão, alcance do equilíbrio financeiro atuarial, investimento, certificação, tudo isso é muito complexo. Então, veja só. Professor Alex, o advogado doutor Ricardo Baumann está gentilmente afirmando que são 87 normas revogadas. Olha aí.
Olha aí. Então, eu acho que depois a gente pode até fazer um trabalho, viu, doutora Cirlei, de ver o que sobrou, né? Acho que ninguém teve ainda essa curiosidade de ir lá eu acho que você vai pegar todas as normas ali que estão elencadas, lembrando que a portaria ela entra em vigor agora em julho, né? Final de julho, se eu não estou enganado, não é isso? Então, todas essas normas infralegais continuam em vigor até lá, e realmente a gente vai ter pouca coisa para... Essa é a grande vantagem da portaria. A portaria, ela consolida muitas normas, não só consolida, como eu disse no início, ela consolida e oferece um texto um pouquinho melhor, né? Um pouquinho melhor em relação a... Por exemplo, se você compara a orientação normativa número 2 de 2009, né? Que era a grande norma infralegal, era a grande norma do regime próprio. Eu aprendi RPPS com a ON 02. Era meu livrinho, era o meu manual de cabeceira. Eu ia dormir com ela do lado da cama. Não, todo mundo, eu sempre disse, olha, querem aprender RPPS? Isso que a gente está na estrada há muito tempo. Quer dizer, quando eu comecei, o professor Bruno Martins já tinha livro, né? Opa, quer dizer. Então, veja bem. Nós temos essas normas que sempre nos orientaram. Sempre. Eu tenho certeza que todo estudioso do regime próprio começou com a ON 02, né? Porque nós temos aí, como o Bruno citou, a 9.717, que é a Lei 10.887 de 2004, que é o plano de custeio, cálculo de média. Então, nós temos regras, a questão de compensação previdenciária também, fora, e as emendas e o artigo 40. Eu posso resumir o regime próprio no seguinte: artigo 40, 6 emendas constitucionais, basicamente, fizeram as reformas, Lei 9.717, Lei 10.887, Lei de compensação, aquela lá de 99, e o resto são as normas infralegais. Então, realmente, a grande vantagem é nós não precisarmos mais. Eu mesmo tinha uma dificuldade imensa, eu dizia assim, meu Deus, onde é que eu vi esse assunto? Em qual? Eu não sei. E outra coisa, a gente tem que definir o que é orientação normativa, o que é instrução. Né? Tecnicamente, qual a diferença de orientação para instrução? Porque, por exemplo, a portaria 1467 é um instrumento adequado para consolidar tudo? Quer dizer, uma portaria pode conter texto de instrução normativa, orientação, nota técnica, parecer. Então, não é uma questão de redação. Vamos pegar aqui a redação oficial do Senado para ver o que é portaria, o que é instrução normativa. Mas tudo isso é interessante, que nós temos agora uma norma consolidada, isso vai ajudar bastante, não tenho nenhuma dúvida. Eu sou um entusiasta da portaria. Muito bem. Ney. Vai, quer réplica? Eu só queria deixar claro que eu comecei cedo. Não, só queria deixar claro que eu comecei cedo, tá? Eu comecei tarde, é verdade. É porque é só olhar, ó a diferença, ó a diferença lá, ó, eu comecei cedo. É verdade. Doutor Bruno, vamos ver aqui. Temos perguntas, doutor Ney. Temos perguntas. Por favor. Já está participando aqui. Então, vamos lá, ela. Vamos dar preferência. Ajudem aí nessa missão aí de espremer e tirar o que há de melhor dos dois palestrantes da noite. Vamos para a pergunta. A Tatiana Azevedo está perguntando se portarias e instruções sobre compensação financeira entre os regimes de previdência não estão revogadas pela portaria 1467. Alex, você me permite? Esse é um dos temas. Ontem, inclusive, a gente teve uma outra live com o pessoal do Ministério e a gente estava debatendo isso, né? Vocês falando... uma das portarias que não foi objeto de revogação, me foge o número agora, mas é a portaria que foi editada em 2020 sobre a compensação previdenciária, a compensação financeira. Ela ainda continua vigente, porque haverá uma portaria específica, continua tendo, né? E se for ter uma alteração, haverá uma portaria específica sobre a compensação previdenciária. Então, essa portaria de 2020, ela não foi objeto de revogação. Ontem a gente estava, nessa outra live, a gente, na preliminar, surgiu uma dúvida sobre o Comprev e a gente estava debatendo, e aí a gente tocou nesse assunto lá e aí acabou surgindo essa situação. Mas, assim, tem uma portaria específica hoje, que é a de 2020, que não foi revogada. Muito bem. Me permite só uma complementação a respeito dessa pergunta que foi feita. É verdade, a portaria atual, a 1467, não trata desse assunto,
Só tem um detalhe lá na emissão do CRP, como tem algumas novidades, né? O chamado novo Comprev, aquele decreto 10.188 de 2019, que trata da compensação, traz o novo Comprev. Isso é um dos itens, isso foi acrescido aqui na portaria 1467, é um dos itens para observação em relação à concessão do CRP, né? Então, de forma alguma, a 1467 trata de questão de compensação previdenciária, nem toca nesse assunto, mas, pelo que eu me lembro, lá naquela partezinha de CRP, ele coloca, observância do decreto 10.188 de 2019, que trata do novo Comprev. É a celebração do convênio, né? Quem não celebrar convênio não tem CRP. E aí você falou isso, Alex, eu me lembrei de um outro aspecto muito interessante, cara. Muito interessante da portaria. Ney, permita a gente entrar nisso aí, porque vai virar uma embolação e é muito legal isso aqui. Olha só. A União, ela está com o prazo reaberto aí para migração para a Previdência Complementar, né? E aí, lá, quem migra para a Previdência Complementar, servidor público, tem o chamado benefício especial. E lá você pode usar o tempo de município, de estado, para calcular o benefício especial. Olha o que a portaria diz. A portaria diz que você não pode usar recurso do regime próprio para pagar benefício especial. Mas, ao mesmo tempo, ela diz que se, no cálculo do benefício especial, houver a utilização de tempo municipal ou estadual, de tempo de outro ente, vai haver Comprev. E lá embaixo ela diz que você pode usar recurso previdenciário para pagar Comprev. Embolou, né? Olha que situação. E lembrando que a Secretaria da Previdência vem reforçando e trazendo muitos treinamentos aí na área do Comprev, porque está chamando de novo Comprev, ao qual precisa, sim, dar atenção, né? E vai ser um novo Comprev, porque hoje você tem o Comprev normal, entre regime geral e regime próprio, você tem o Comprev entre regimes próprios, que está acontecendo, mas está acontecendo meio assim, porque como cada um pode fazer a sua regra, é alguma coisa que ainda está acontecendo meio aleatoriamente. Você tem o Comprev entre regime geral, regimes próprios e o sistema de proteção militar, que não tem nem norma ainda. E agora você vai ter compensação previdenciária entre alguém, vamos chamar de alguém, e a Previdência Complementar. Que migrou. Ou entre o ente que paga o benefício especial, não é a Previdência Complementar que paga. Então, entre o ente que paga o benefício especial. É mais um Comprev aí, mais uma regrinha de Comprev para fazer. Doutor Alex Sertão, vamos aqui para a pergunta. Acredito até que seja alguém aqui que trabalhe com um regime geral de previdência. Ele pergunta: a aposentadoria especial, não é, extingue o contrato de trabalho? No caso, no RPPS, seria o vínculo, né, com o Estado, com a União, com o município. Uhum. Há exceção nisso, no regime próprio, de quem se aposenta, aposentadoria especial, poder continuar? Sim, claro, é evidente. Veja bem, a portaria tratou disso. A portaria tratou no artigo 171, parágrafo 6º, dessa situação. A portaria diz mais ou menos o seguinte: olha, a aposentadoria especial, é o tema 709, ela trata do tema 709, e diz o seguinte no artigo 171, parágrafo 6º: se o servidor se aposenta numa atividade especial, ele pode sim retornar num cargo acumulável com aquele na qual ele se aposentou, mesmo que a primeira aposentadoria tenha se dado em razão de se submeter a condições especiais que lhe prejudicavam a saúde. É mais ou menos esse o texto do parágrafo 6º do artigo 171 da portaria 1467. Está dizendo o seguinte, trocando em miúdos: o tema 709 não se aplica ao RPPS, por entender que o seguinte: nós temos no regime próprio o artigo 37, inciso 16, né? Vamos botar a linha C, que admite a acumulação de cargos de profissionais da área de saúde com profissões regulamentadas, desde que haja compatibilidade de horário. O profissional de saúde é um exemplo típico daquele profissional que pode estar efetivamente exposto a algum agente que lhe prejudica a saúde. Nós temos também
no regime próprio o parágrafo 10 do artigo 37, que só permite o retorno do servidor público aposentado em 3 hipóteses: voltar em cargo eletivo, cargo em comissão, ou em cargo efetivo, cuja acumulação é permitida com aquele cargo que ele já está aposentado, né? Temos o artigo 11 da emenda 20 também, que vai por aí, que permite o retorno da pessoa que já estava aposentada. Aquele que ingressou antes, né, da emenda 20, ele pode, inclusive, retornar para um cargo inacumulável, mas ele não pode ter as 2 aposentadorias. Eu costumo chamar isso de um malabarismo hermenêutico que nós precisamos fazer para poder compreender como é que se dá essa questão de possibilidade de acumulação de cargos, acumulação de benefícios, e agora culmina com esse artigo 171, parágrafo 6º da portaria, que diz que o tema 709 não se aplica ao RPPS. Ou seja, eu posso me aposentar em aposentadoria especial e posso retornar em outro cargo acumulável, mesmo que eu esteja submetido a uma condição que me prejudica a saúde. Essa é a interpretação que eu faço do parágrafo. Ney, me permite uma confissão sobre esse assunto? Pois não. Olha só, Alex e Cirlei. 2 dias antes de sair a portaria, eu enviei um artigo para várias editoras sobre esse assunto. O tema 709 é o regime próprio, defendendo justamente a inaplicabilidade dele para quem não fez reforma e a inconstitucionalidade de colocar na legislação local a vedação, igual no regime geral, para quem fizer reforma. E aí eu perdi a oportunidade de colocar o artigo da portaria, porque eu enviei antes, 2 dias antes. E aí agora não tem como voltar atrás, entendeu? Deve estar para sair aí já em sites e em revistas, mas por 2 dias eu perdi. Eu falei, não, tem que eu vendo o Alex falando, tem que fazer essa confissão. Porque... tem que fazer, claro, pô. Pode deixar em branco, não. Nossa audiência está aumentando e nós temos mais participantes aí, temos perguntas. Continuamos então, aí, vamos a elas. Vamos à pergunta, vamos à citação aí de quem está participando. O escritório MR Advocacia, possivelmente seja de Porto Alegre. Professores, esta portaria aplica-se nos regimes próprios municipais, em especial ao Previmpa em Porto Alegre? Sim, como eu disse no início, ela é de observância obrigatória, né? Ela é, como o artigo 1º dela já diz, a forma como deve ser interpretada as normas tidas como gerais dos regimes próprios. Então, perfeito. Só lembrando que nós temos um sorteio de um livro, que é um livro gentilmente cedido pelo um brilhante advogado Ricardo Souza, está aí na tela. Então, para vocês se participarem do sorteio, que será ao final deste programa, façam a inscrição no link do chat aí para participar desse livro, que é Auditoria Previdenciária de Sustentabilidade Atuarial. Participem aí, pessoal, imperdível. Só complementando a resposta do Bruno, não podemos esquecer que esta portaria, no anexo 1 e 2, trata exatamente disso, de regras de benefício para os entes que adotaram as regras federais, né, a reforma federal, e o anexo 2 para os entes que não adotaram, que não fizeram suas reformas e continuam com o texto anterior. Então, é óbvio que todo esse arcabouço normativo da portaria se aplica a todos os regimes próprios, a todos os entes. E a Marlene, ela está colocando assim, no anexo que trata da aposentadoria... não, esse foi o doutor Ney já leu, né? É aqui, ó. O artigo 10 da portaria 1467 faz referência à necessidade de discriminar valores. Deve ser interpretado somente com relação ao aporte? Gestão, hein? Gestão. Discriminar a questão de custeio. Eu vou dar uma olhada lá no anexo 10, artigo 10, né? Artigo 10. Eu vou abrir ele aqui, mas antes de eu abrir ele aqui, eu queria fazer uma observação até sobre a pergunta anterior do Previmpa, para a gente ver o tamanho da importância da aplicação da portaria, tá? Artigo 174 da portaria. O que ele diz? É até um texto que eu publiquei na última terça-feira. Na ocorrência das hipóteses previstas para a concessão de aposentadoria compulsória ou por incapacidade permanente, assegurado que tenha implementado requisitos de concessão de aposentadoria voluntária em qualquer regra, o RPPS deve facultar antes
a concessão da aposentadoria de ofício ao segurado, a opção pela regra mais vantajosa. Se a gente pegar a emenda 103, lá no artigo 26, ela diz que você só pode aplicar a regra da compulsória se não tiver uma regra voluntária mais vantajosa, e isso só vale para o servidor federal. Olha o que a portaria está fazendo. Estendendo essa previsão para a incapacidade e ainda dizendo que vale para todos os regimes próprios, independente de lei. Eu não estou entrando no mérito se isso é inconstitucional ou não, se extrapolou o limite da portaria e tal, mas olha aqui o que a gente conversou no início. Você faz um requerimento administrativo dizendo, olha, você é obrigado a cumprir isso aqui, meu cliente tem voluntário aqui de regra de última remuneração e paridade, e você quer aposentar ele por incapacidade e média? Não pode? Ah, mas a média dele deu igual à última, mas ele perde a paridade, de repente não vale a pena. Ah, mas não tem lei aqui prevendo isso, mas a portaria é de observância obrigatória. Então, para a gente ver a profundidade, né? E aí era importante eu estou voltando aqui no artigo 10, para a gente ver efetivamente o que a colega colocou, mas é importante a gente conhecer a portaria. Eu vejo aí muita gente, eu não quero... muita gente não quer ler a IN 128, por exemplo, no regime geral, né, Ney? Mas a mesma importância que tem de estudar a IN 128 lá no regime geral, você tem de estudar aqui a portaria, porque você pode achar uma saída como essa. Tá? Eu já cheguei aqui no artigo 10, pode repetir a pergunta para a gente? Repetir a pergunta que eu também já... Quando o artigo 10 da portaria 1467 faz referência à necessidade de discriminar valores, deve ser interpretado somente como relação a aportes? Eu acredito que não, porque isso aí é plano de equacionamento de déficit atuarial. Isso aí é o artigo 10 trata disso. Então, ele vai tratar de alíquota normal, alíquota suplementar, aportes. Então, eu penso que essa questão de discriminação, até a priori, quando eu lia o dispositivo, eu compreendi que a discriminação em relação à base de cálculo, percentuais de todos os tipos de contribuição, a normal, a suplementar e a aporte. É o que eu entendi. Mas, Alex, aí tem um detalhe, né? Porque, assim, como a gente está falando de plano de financiamento do passivo atuarial, né, de equacionamento de déficit, eu ainda não vi, não sei se você ou Sirlei já viram essa situação, mas não existe fazer o mix, né? Ou você opta pela alíquota suplementar ou você opta pelo aporte. Sim, né? Eu nunca vi ninguém que tenha feito os dois. Então, assim, quando você opta pela alíquota, né? Aí a contribuição, aí você define a alíquota. Quando você opta pelo aporte, aí você define o valor. E aí talvez seja por isso que lá entre vírgulas, lá no 10, né, esteja lá, deverá discriminar conforme o caso todos os percentuais, valores e períodos de exigência. Para você, se for alíquota suplementar, você define percentual. Mas se for mesmo. Aporte, você define valor. Eu acho que esse é o caminho. Até porque a alíquota vai depender da variação do valor de folha. Exato, porque a pergunta ela diz assim, ela entende que essa discriminação se aplica apenas a aportes. Mas se eu adotar como plano de equacionamento a alíquota suplementar, a compreensão que eu tenho é que também cabe essa discriminação de percentuais, percentual, valores. Sim. Você tem que definir. A depender do que você vai adotar para equacionar o déficit. Você pode vamos lá, você vai segregar uma massa, você vai adotar aportes ou você vai adotar a alíquota suplementar, uma coisa ou outra. Isso. Muito bem. Vamos caminhar aqui para as perguntas. Doutor Bruno Martins, acúmulo de pensões no RPPS é possível? E, se possível, tem a aplicação do redutor? Acúmulo de pensão no RPPS ainda é possível. E aí a gente tem que começar a desmistificar certas coisas, né? Gente, muita gente se preocupa assim, eu tenho um pensionista que ele vai sofrer o redutor? Não são todos os pensionistas que estão sujeitos ao redutor, né?
são só as hipóteses do parágrafo 2º do 24. A gente tem que pensar primeiro de tudo isso, né? Do 24 lá da emenda 103. Né? Então, é só naqueles casos em que haverá o redutor, que, na verdade, se refere ao parágrafo 1º. Então, nós temos que fazer a interpretação conjunta dos dois. Dos tá? dois. O caput, por exemplo, do 24, ele tem normas de exclusão, hipótese onde não haverá pensão por morte, né? No caso de recebimento de 2 pensões decorrentes do falecimento de cônjuges, e, por interpretação contrário senso, ele traz hipóteses onde haverá possibilidade de recebimento de pensão decorrente do falecimento de 2 cônjuges. E, nesses casos, por exemplo, pode ser que não incida o redutor. Aí vai depender do enquadramento ou não lá dos incisos do parágrafo 1º e do parágrafo 2º. Por exemplo, um pai dependente econômico ou uma mãe dependente econômica, ela sofre a redução do parágrafo 2º do inciso do 24? Não, porque não tem essa previsão lá. Ok? Então, ainda é possível a acumulação, e aí é importante, até a gente já debateu isso, né, Alex, uma vez, surgiu um entendimento de alguns de que as hipóteses de cumulação de pensão seriam só aquelas previstas no parágrafo 1º do 24. Não. O parágrafo 1º do 24 traz as hipóteses de cumulação onde haverá redução. As hipóteses de cumulação de pensão são aquelas que estiverem disciplinadas na legislação do regime próprio. Perfeito. E haverá redução naqueles casos do parágrafo 1º do 24. E se for 2 pensões e uma aposentadoria, aplica-se o redutor? 2 pensões e uma aposentadoria pode ser que sofra incidência de redução dos termos do 24. Isso vai depender do quê? Primeiro, enquadrar no parágrafo 1º do 24. Segundo, que ao menos um dos benefícios tenha o direito adquirido pós-emenda 103. Porque se, por exemplo, a minha hipótese aqui enquadrou lá no inciso 1º do parágrafo 1º do 24, mas o direito aos 3 foi adquirido antes da emenda 103. O parágrafo 4º resguarda, quando ele diz que não se aplica às reduções previstas nesse artigo às hipóteses onde o direito ao benefício tenha sido adquirido antes da entrada em vigor desta emenda. E aí é importante também deixar claro, porque também surgiu uma interpretação de que vale o requerimento. Não. Tenha adquirido o direito. Principalmente, gente, para pensão por morte. Porque ainda não é incomum nesse país, principalmente no regime próprio, você ter um delay grande entre o falecimento do servidor e o pedido de pensão. 3, 4, 5 meses. Então, a pessoa morreu, por exemplo, em setembro de 2019 e o pensionista só pediu em dezembro de 2019. Está sujeito à redução? Não, porque o direito foi adquirido lá em setembro de 2019. Doutor Alex, nesse caso aí, verificando que aplicado o redutor, a pessoa vai ter um prejuízo no recebimento mensal, ele pode renunciar ao benefício, ele pode pedir suspensão do pagamento daquele benefício. Qual seria o procedimento correto? Antes de responder a sua pergunta, esse é um tema que eu gosto muito, o artigo 24. Eu sempre digo que o artigo 23 e 24 foi um dos temas que eu mais gostei na reforma da Previdência. São duríssimos, mas eu gosto muito desses temas. Com relação vou só fazer uma... Bruno, me permitir só complementar um pouco, quer dizer, complementar o que ele já disse. Claro, obviamente. Claro. É interessante que a pergunta que foi feita dela é assim, é possível a acumulação de 2 pensões no regime próprio? É possível acumulação. A questão aqui é como o Bruno falou, o parágrafo 1º existe para o parágrafo 2º, assim como o 2º para o 1º. Né? Aquelas permissões de acumulação do parágrafo 1º são para fins de aplicação de redutores. Então, vamos lá, é possível, vamos um exemplo, uma pessoa que acumule 2 pensões de um mês, isso está no parágrafo, que eu vou falar agora, está no parágrafo 1º, inciso 1º do artigo 24. Um interessado que esteja acumulando 2 pensões do mesmo regime de previdência, ou seja, do mesmo regime próprio, não será caso de aplicação de redutores.
só será caso de aplicação de redutores se as pensões forem pagas por regimes distintos. E quando a gente trata de regimes distintos dentro do regime próprio, eu estou falando de um regime estadual, de um regime próprio da União, de um regime próprio municipal. Então, quando é paga pensão em regimes distintos, né, regimes próprios distintos, aí é caso de aplicação de redutores. E essa outra pergunta que você fez para o Bruno, se quando se recebe duas pensões, quando se passa a receber a aposentadoria, obviamente que a aplicação do redutor, como bem o Bruno respondeu, ela se aplica. A aplicação até a portaria, não lembro agora o artigo, a portaria ela é bem interessante, que ela tem um dispositivo que ela entrou nesse detalhe, ela na parte de acumulação, ela diz assim, quando duas pensões estiverem sendo pagas, recebidas cumulativamente, dentro de um mesmo regime, não há aplicação de redutor. Entretanto, quando este interessado passa a ter direito a uma aposentadoria pós-reforma, pós-emenda, aí começa a aplicar os redutores. Olha que coisa interessante. Aquela aposentadoria cujo direito adquirido ocorreu pós-emenda 103 contamina aquelas duas pensões que a pessoa recebia antes da reforma e que não havia aplicação de redutores por serem pensões pagas pelo mesmo regime de previdência. Né? O mesmo regime próprio, por exemplo. Que a mulher pode ficar viúva de um professor de história e de geografia concursado do mesmo estado, por exemplo, né? E ele falece e deixa duas pensões do mesmo regime de previdência. Então, isso é muito interessante, Ney. E aí tu pode repetir a pergunta que tu fez. Verificando que, aplicado esse redutor, a pessoa terá uma desvantagem naqueles benefícios que ela já recebia, ou seja, ela recebia duas pensões. Sem sombra de... E nesse caso, ela vai pedir suspensão do pagamento, vai renunciar ao que ela deve fazer. O que a gente vê, o Bruno pode até me ajudar a complementar depois do que eu vou falar, doutrinariamente o que a gente compreende é não abrir mão, né, do benefício e sim da suspensão do pagamento, porque você nunca sabe do dia de amanhã. A gente sabe que nessas questões de acumulação de benefício, hoje o benefício de maior valor, amanhã pode ser outro, né? O próprio emenda 103 estabelece no artigo 24, parágrafo 3º ou 4º, que a depender de determinada circunstância, a qualquer momento a pessoa interessada pode pedir alteração no benefício de maior valor, porque ele pode ser alterado. Eu sempre cito o exemplo, Ney, daquela pensão que está sendo paga, ela é o benefício de maior valor, portanto está sendo pago integralmente, mas aí de repente se habilita um dependente tardiamente, e aí a pessoa agora o cônjuge passa a ter que partilhar a pensão com o filho que ela não sabia que o João tinha fora do casamento, e ele se habilitou, tal, aquela coisa, e aí aquela pensão que era maior passa a ser menor do que a aposentadoria dela, e ela pode pedir alteração a qualquer momento. Ney, até porque, assim, a portaria até fala na possibilidade de renúncia a benefício, mas, quer me parecer que tanto a aposentadoria quanto a pensão no regime próprio são irrenunciáveis. Eu já tive grandes debates sobre isso, mesmo antes do julgamento da inconstitucionalidade da desaposentação pelo Supremo, eu já defendi essa tese, e eu acho que com a discussão no Supremo da desaposentação e da despensão, depois pelo STJ, que reconheceu a inconstitucionalidade de ambos, né, acabaram ambos sucumbindo, eu acredito que ambos sejam irrenunciáveis, né? Então, não dá para você chegar e falar assim, olha, não, renuncia a esse benefício que lhe causou o prejuízo. Eu acho assim, aí entra um outro aspecto que começa a engatinhar no regime próprio, chamado planejamento previdenciário. Você pode renunciar ao benefício previdenciário de uma forma diferente. É só não pedir. E aqui por quê? Pode falar, Cirlei. Parênteses aqui, no sentido de que aquele servidor que aposentou pela súmula vinculante 33, que o cálculo foi feito pela média, reajuste sem paridade, quer agora reverter e usufruir do tema 942 do Supremo Tribunal Federal para conseguir
transformar tempo especial em comum e, com isso, usufruir dos benefícios dos artigos, das regras de transição do artigo 6º e 41, 3º e 47. Se eu posso renunciar para não acumular, como é que eu digo não para ele? Não é? Então, assim, agora sim, como é que você pode renunciar ao benefício? Imagine você o seguinte, eu sou aposentado, ganho X, e se eu vou passar a ter direito a uma pensão, falecimento da minha esposa, eu vou ter para pensão. Só que aí eu vejo que se eu for receber aquela pensão, a soma dos dois é menos do que a minha aposentadoria. É simples, é só não pedir. Ah, mas e aí? Não prescreve. O entendimento Perfeito. O benefício é imprescritível. O que prescreve são as prestações. O fundo de direito não prescreve. Agora, o que prescreve Bruno, é a prestação. Então, pronto. A prestação. Agora, Bruno, pasme. A reforma da Previdência do Piauí colocou que a pensão, o fundo de direito, quem não pedir o benefício de pensão em 5 anos, decai o fundo de direito. Está na reforma do Piauí, umas coisas que realmente não faz sentido. E você deixou? Olha, eu não tive tanta interferência na reforma daqui como o Bruno teve na do Mato Grosso, pai. Eu não tenho esse cacife todo. Já me disseram que lá no Piauí só chove quando Alex Sertão e Malcolm Robert permitem. Cirlei Rechetelo, vamos trabalhar? Vamos sim, nós temos muitas perguntas. Então vamos a elas. Está gentilmente respondendo ali no chat, né? Então, tem uma situação que foi colocada aqui por um perfil, que é o Foco na Aposentadoria, que ele fez uma colocação e eu já quero emendar uma pergunta aí para vocês. O artigo 171 diz que é vedada a desaverbação. Aquela situação em que averba o tempo para contagem de tempo de contribuição, esse tempo serviu para vantagens remuneratórias, então é vedada a desaverbação. E aí ele pergunta quais são essas vantagens, se ele está perguntando se são anuênios, e eu vou complementar a pergunta do perfil Foco na Aposentadoria. Se porventura esse servidor disser, mesmo assim eu abro mão das vantagens porque eu quero manter um tempo averbado, como é que vai operacionar isso? Como é que ele vai ter essa retirada dessas vantagens no seu vencimento? Na sua remuneração? Bruno, deixa eu começar, depois você complementa, tá? Bom, eu vou dar minha opinião. Essa questão de vantagem pecuniária, vantagem remuneratória em razão da averbação de um tempo, na minha opinião, isso pode se dar da forma mais ampla possível, anuênios, adicionais de tempo de serviço. Nós temos aí estados que não são anuênios, são triênios, quinquênios, enfim. Nós temos aí várias formas, dependendo da legislação local, do aproveitamento dentro da carreira. Eu estou falando dentro da carreira. Além de você trazer um tempo de fora, averbar um tempo de fora, para fins de aposentadoria, para somatória, para contagem recíproca de tempo de contribuição, às vezes você encontra aí, sobretudo em normas locais, normas mais antigas de entes federativos como estados e municípios, a possibilidade de que este tempo averbado traga também benefícios pecuniários na carreira do servidor público. E assim, nós estamos falando de anuênios, de repente você pode estar falando do abono de permanência. Então, a doutora Cirlei complementou a pergunta dizendo o seguinte, e se o cara abrir mão, isso já está comido. A regra é muito dura e muito clara. Olha, você não pode desaverbar aquilo que já te ajudou na tua carreira de alguma forma, do ponto de vista remuneratório, pecuniário. Então, assim, mas eu abro mão, é uma opinião minha, tá? Eu acho que a regra não abre essa exceção. Eu acho que há uma interpretação mais aberta e extensiva no sentido de possibilitar desaverbação, porque o cara abriu mão daquilo que ele já comeu, às custas enfim, dessa vantagem que ele teve por averbar. Na verdade, essa regra de proibir desaverbação de tempo que foi utilizado e que ajudou a ter vantagem remuneratória é exatamente para evitar que o servidor tenha acesso ao melhor dos dois mundos. Primeiro, ele averba aqui, ele ganha vantagens remuneratórias e depois ele pode desaverbar e levar para outro regime para ter direito a uma outra aposentadoria. Isso realmente não é possível. Até porque, né, Alex, tem o princípio da irredutibilidade da remuneração. Você vai reduzir a remuneração do cidadão? Eu ganhava R$2.000 porque eu progredi na carreira porque eu trouxe aquele tempo averbado.
Aí agora eu quero abrir mão disso. Tá, então beleza, então vamos tirar o tempo averbado. Só que se eu tirar seu tempo averbado, sua remuneração cai para 1.700. Então beleza, fechou? Podemos reduzir sua remuneração para 1.700? Ah, pode, eu vou aumentar, mas lembre-se que o limite máximo é a sua última remuneração do cargo efetivo. Então podemos travar ali a sua aposentadoria? Pode, então? Feriria o princípio da irredutibilidade. Aí a única exceção que eu vi até hoje, até na jurisprudência, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, acho que até o de vocês aí, né, Alex? Ou vocês estão aqui com a gente no TRF? Primeira. Vocês estão aqui com a gente no 1, né? Mas da 5ª pega de Sergipe até o Ceará. Pega vocês aí, Ney, né? Ou não? Sergipe, Alagoas, Isso. Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Então, o TRF da 5ª Região, ele autoriza a desaverbação quando esta permitiu ou trouxe como única vantagem o abono de permanência, única vantagem, o abono de permanência, e o servidor vai devolver o que recebeu de abono. Aí ele autoriza. Ricardo. Porque aí ele recebeu e tem como devolver. Agora, o tempo que eu averbei serviu para eu tirar umas férias, serviu para eu tirar uma licença-prêmio. Como é que devolve 3 meses de licença-prêmio que você tirou? Não tem como. Esse aí ele adquiriu 25% de triênios, né? Enfim, do adicional por tempo de serviço. Ele diz, não, mas pode tirar o primeiro percentual, que foi aquilo que aquele tempo me garantiu. Ok, então podemos tirar e reduzir a remuneração dele. E estabelecer ela como teto da aposentadoria dele. Ele vai aceitar aposentar com menos 25%. Porque não tem lógica. Se serviu para ganhar e agora eu vou tirar, tem que perder também. Doutor Ney, nós já estamos aí a 59 minutos do nosso programa, temos várias perguntas aqui. Vamos fazer um ping-pong aí bem rapidinho, vamos? Vamos, Alex? Vamos lá. Bota quente aí. Por favor, Sirlei. Então, vamos lá. Na IN 128, fala a respeito da emissão de CTC. Os advogados atuantes aí, junto ao regime próprio de previdência social, devem verificar o que diz a IN 128 ou somente a portaria 1467? No que diz respeito à emissão de CTC pelo INSS. Bruno já respondeu mais ou menos nesse rumo aí, né, Bruno? Eu não consegui comparar ainda 1467 com a 128 para ver se as duas CTCs ficaram iguais. Espero que tenham ficado, porque senão o Ministério vai ter que resolver. Porque senão o que vai acontecer? O regime próprio emite de um jeito e o INSS não vai aceitar. Mas, assim, tem que comparar. Se não tiver igual, vai criar esse imbróglio aí. Pode prosseguir, doutora. Vamos falar, então, já que entramos no assunto de tema, né, quando falamos aí do tema 709, o tema 942, a portaria traz a questão de certificação de tempo especial e fala de conversão de tempo especial. Quem faz o quê? Regime de origem certifica e o regime que institui, se convencer de que o tempo está tudo certinho, ele converte, né? Ele converte. É mais ou menos isso que a portaria já tratando, ela traz esse texto relacionado àqueles despachos que já tinham antes, após o julgamento do tema 942, né? Eu até, Bruno, entendia que o tempo já deveria vir convertido do regime de origem, né? Porque foi lá que se deu o tempo especial e ele tem todas as bases e toda a documentação necessária para compreender se houve ou não ali realmente uma atividade especial naquele regime de origem. Entretanto, não foi essa a interpretação que foi dada pelo Ministério, nem na norma anterior, que é aquele despacho que tratava de 2 notas técnicas, e agora, com a portaria também, nós temos essa compreensão de que o regime de origem vai certificar. Ele diz, olha, aqui houve um tempo... Eu estou te mandando nessa CTC um tempo especial, que eu identifiquei aqui do servidor.
E aí o regime instituidor do benefício, com base naquela certidão, ele vai, se ele realmente estiver ali convencido de que houve efetiva exposição, aquela coisa toda, ele converte e aposenta. Engraçado, não é se aposentar em aposentadoria especial, é uma aposentadoria comum, aproveitando-se conversão de tempo especial. Então, o regime instituidor aposenta convertendo esse tempo. Ney, você como juiz dessa partida, permite eu dar só um toque na bolinha com uma ajuda sua? Porque tem que ter a sua ajuda, senão eu não consigo. Deixa eu lembrar o pessoal que ainda não foi feito o sorteio, então ainda estão valendo as inscrições. Pois não. Olha só que interessante que tem a portaria, e isso é até uma situação que é um problema de vivência do serviço público e que acabou indo para dentro da portaria. A portaria, quando ela traz os fatores de conversão, ela só traz o fator de conversão de tempo especial para comum. Ela não traz o fator de especial para especial. Por quê? Porque no serviço público, a maioria dos agentes são de 25 anos. Mas olha só, se cabe ao regime próprio converter o tempo como instituidor do benefício, como é que eu, regime próprio, faço se o Bruno apresentar uma CTC do INSS de um agente de 15 anos e vai se aposentar num agente de 25 no regime próprio? A portaria não regula isso. A portaria precisa de muita atualização, hein? Então, ainda continuaremos aplicando subsidiariamente o decreto 3.048 e a IN 128. Bruno, qual seria o exemplo de um cargo na administração pública com o 15? Não, Sirlei. Eu, Bruno, trabalhei no regime geral com agente de 15. E vim para o regime próprio com agente de 25. E estou trazendo tempo para verbar. Trabalhou em Minas, no subsolo. Trabalhei em Minas, no subsolo. Entendeu? E aí virei médico e vim ser médico. Passei no concurso médico. Quero trazer o tempo de lá para cá. Você entendeu? Eu vou ter que usar o decreto 3.048 e a IN 128 para essa conversão. A portaria não traz essas conversões, não, Bruno? Não. Por quê? Porque no serviço público não tem agente de 20 e de 25. Não ou melhor, como eu digo, nós não conhecemos. Pode ser que tenha. É porque o Brasil é tão grande que pode ser que apareça. Mas Entendi. hoje nós não conhecemos. Né? Agora... Aí você, no regime geral, você já tem um fator de conversão, né? Porque uma pessoa pode ter trabalhado um tempo com um período especial de 15 anos, ter trabalhado um tempo com um período de 20, outro de 25. Se bem que a a quase totalidade das aposentadorias especiais é com 25. Isso, mas a gente tem que tomar esse cuidado, né, Ney? Ainda mais como regime instituidor. Viu por que eu precisava do juiz para me ajudar a tocar essa bolinha aí, viu? Olha, esse juiz aqui, ele está quase sendo punido porque, graças a Deus, esses nossos programas têm sido de tanta qualidade que o público mesmo não deixa encerrar. E quando eu digo que vou encerrar, os debatedores dizem, não, espera aí mais um pouquinho. Sirlei, se quiser esperar mais um pouquinho, espere, por favor. Pode dizer. Pode dizer, Sirlei. Então, outra situação com relação a essa questão da conversão. Quando o tempo especial foi prestado no ente, e aí ele está requerendo a certificação do tempo especial em comum, e não tem a documentação no RH. Não tem, até porque as administrações não estavam preparadas para isso, até então era vedada a concessão de aposentadoria especial em comum, não se pode até nem culpar muito, né? E aí, como é que faz? Bom, esse problema é antigo, né? Nós conhecemos essa situação dos regimes próprios por falta de lei complementar regulamentadora do direito à aposentadoria especial. Isso aí é histórico no regime próprio, né? Até porque nunca houve vontade política para se regulamentar a aposentadoria especial no regime próprio, porque a maioria das categorias, vamos lá, se tivesse tudo regulamentado por lei complementar, médicos, os próprios policiais já saem cedo, pessoas com deficiência, muita gente sairia mais cedo. O Estado não quer aposentadoria precoce. Quem está submetido a condição especial que prejudica a saúde, sai mais cedo para se proteger. Isso se chama aposentadoria precoce. Isso é péssimo para o regime de previdência. É por isso que eles nunca regulamentaram.
Então, perceba, esse problema de falta de PPP, LTCAT, toda a documentação necessária para efetiva comprovação de uma exposição, isso é histórico no regime próprio de previdência. Foi por isso que lá em 2010 o Ministério editou aquela IN número 1. A IN número 1, ela traz ali, ela tenta amenizar essa situação, né? Antes tinham ali aqueles documentos, depois de 2004, entre o PPP e o LTCAT, que é essa perícia ambiental, a instrução normativa número 1 de 2010, todo mundo, eu até quero ver, eu ainda não vi na portaria como foi que ela tratou. Provavelmente a IN número 1 de 2010 foi revogada, e eu ainda não li os artigos da portaria que tratam desse tema, né? Eu espero que, viu, tu complementa. Tá lá também. Ela complementa, ela traz os mesmos dias, e espero que ela traga de uma forma até mais bem redigida. Aí você pode aceitar, por exemplo, aquela fundação lá, aquelas perícias daquela fundação Jorge Duprá, pode trazer perícias de ações trabalhistas, né? Então, são várias as hipóteses que podem vir a comprovar a exposição em substituição ao LTCAT ou em complementação ao LTCAT. O Bruno pode complementar isso aí. Tá lá, Alex. Tá lá, sim. Inclusive os laudos individuais, né? O que seja a interpretação de que você pode contratar um... Perfeito! É o que estava na linha número 1. Isso. Desde que assinado com o servidor da administração pública, né? E aí o que é importante também, tinha na IN... E veio também para a portaria que tanto o LTCAT quanto esse laudo podem ser o que eu particularmente convencionei chamar de laudo posterior. Então, eu posso fazer o laudo hoje, lá do ano de 2005, de 2010, desde que as condições tenham se mantido, desde que fique evidenciada essa situação, entendeu? Então, mas isso veio... A IN lá veio praticamente toda para a portaria, lá naqueles anexos que falam do reconhecimento e da comprovação do tempo exposto a agente nocivo. Ícaro, você já tem um nome da ganhadora ou do ganhador, Ícaro? Se tiver, estampe aí para nós. Doutora Cirlei. Vamos aguardar aí o Ícaro para fazer o sorteio dessa obra fantástica do Dr. Ricardo Souza. E, enquanto isso, nós temos aí questões de servidores preocupados mesmo. Aqui, ó, a Marisa Pantel, servidora pública municipal, ela se tornou ativa na condição de enfermeira enquanto era regime geral. E continua na mesma atividade agora no regime próprio. Ela está perguntando se a CTC do regime geral vem convertida para o RPPS. Eu penso que é parecido... Não vem, Alex. Tem uma vedação lá na IN 128. Exato, mas tem mais um detalhe. Ela é enfermeira hoje no regime próprio. Então, possivelmente, ela vai se aposentar numa aposentadoria especial, né? Assim, numa atividade especial, 25 anos. Então, assim, a questão da conversão é para aproveitar esse tempo numa aposentadoria comum. Assim, eu estou só fazendo um paralelo que provavelmente essa enfermeira que está hoje no regime próprio venha a se aposentar se valendo de uma regra especial. Conversão serve para você se aposentar em regra comum, em aposentadoria comum, aproveitando um tempo especial, e você multiplica por 1,2, já que é uma mulher, e joga numa aposentadoria comum que ela terá no regime próprio. Mas quero crer eu que talvez seja desnecessária essa conversão, porque ela já vai estar se aposentando numa regra especial, a não ser que ela vá para a regra comum por algum motivo. Enfim, é só um raciocínio. Foi bom até você colocar essa situação, Alex, porque me lembrou uma dúvida que colocaram para mim antes de ontem. Olha a situação. E aí o pessoal ficou em dúvida, porque tem um artigo na portaria que diz que não pode, mas a interpretação do artigo está equivocada, tá? A interpretação, não o texto. Eu trabalhei com tempo comum, trabalhei com tempo especial e voltei a trabalhar com tempo comum. Aí eu quero converter meu tempo especial para somar os 3 períodos e aposentar na regra geral, na regra de tempo comum. Sim. Aí a pessoa pode. Aí, claro, essa é a finalidade de você converter tempo. Mas o artigo diz que você não pode... Não, o que o artigo diz é que você não pode converter tempo comum para aproveitar na especial. Né? Perfeito. Então, assim, o contrário não pode. É importante que fique claro isso.
justamente essa é a finalidade de converter tempo, é você pegar Perfeito. o tempo especial e fazer. Até essa expressão, o meu grande amigo José Roberto Sodero não gosta dessa expressão converter tempo, né? Ele fala que não é conversão de tempo, é ajuste técnico, porque conversão de tempo soa como tempo ficto. Então, é ajuste Perfeito. técnico. Gostei, né? gostei. É algo assim, é uma Faz expressão assim sentido. que ele usa. Faz É um sentido. ajuste técnico. Então, E, Bruno, fazer esse ajuste. e é interessante, isso que tu acabou de falar, só me dê só um minuto, Cirlei, só para eu complementar, eu acho tão interessante, porque antes do julgamento do tema 942, antes do firmamento da tese, que para mim é um marco no regime próprio, porque até então tudo era considerado tempo ficto, o servidor público tinha, mal e porcamente, a súmula vinculante 33, e ele tinha, quando ele tratava de aposentadoria especial, era 25 anos. Eram 25 anos de exposição para ter direito ao aposentadoria especial. E nesse caso que o Bruno acabou de trazer, nessa pergunta que fizeram a ele, não importa se você tem um período aqui, outro acolá de atividade especial, o tema 942, ele serve exatamente para isso. Você não precisa ter os 25 anos, você pode ter tempos picados de atividade especial e que agora é possível a conversão para você somar o tempo comum. E com isso, como disse a doutora Cirlei lá no início também, eu me lembro que ela citou uma coisa aqui que eu vou lembrar, é possível muita coisa com essa conversão. Eu acho que as pessoas, os intérpretes, os advogados, deviam celebrar muito o tema 942, e eu acho que ele foi pouco celebrado, até porque, Bruno, depois teve um embargo de declaração, logo após a AGU embargou, e o Supremo não alterou uma vírgula da tese firmada no julgamento original do tema 942. Isso é para celebrar, né? Nós ficamos anos tendo esse entendimento que seria tempo ficto e como disse o doutor Sodero, ele é um ajuste técnico, de fato, é uma justiça que se faz àquele servidor que teve em algum momento da sua vida laboral a efetiva exposição para um agente que lhe prejudicou a saúde. É um direito converter tempo especial em comum, não é um favor da norma, é um direito que o servidor tem, porque ele teve um período em que se submeteu a algo que lhe prejudicou. Então, é diferente da súmula vinculante 33, que exige 25 anos integrais de exposição a agente. Aqui não, eu posso pegar algum período e converter. Doutora Cirlei? Inclusive, o Supremo já afirmou que tempo especial não é tempo ficto. Sim. Bem, doutor Alex Sertão e doutor Bruno Martins, os senhores permitem que seja encerrado esse programa e que a gente já marque um próximo? Só se o Bruno permitir. Com esse compromisso de marcar um próximo, Alex, a gente até aceita, né? Porque é muito bom, viu? Olha só, passou que eu nem vi a gente aqui falando de regime próprio. Passou só 15 minutos, por enquanto. E é com a presença da doutora Cirlei. Não quero mais o Ricardo, não. A doutora Cirlei agora. Concordo, Alex. Estamos juntos aí nessa reivindicação. Melhor do que estar olhando para o Ricardo. Com certeza. Eu trouxe 2 astros e aí a compensação que tem uma estrela, né? Com certeza. Deixa o Ricardo no máximo no bastidor. No máximo no bastidor. Olha, Ícaro, cavalheiros. Oi, Ícaro. E nossa ganhadora, o nosso ganhador, já apareceu? Doutor Alex... vamos aí, né? Olha aí, nosso ganhador. Renato Ludmer. Parabéns. Parabéns, Renato. Você vai receber a sua obra aí de grande valor do nosso querido doutor Ricardo Souza. Doutor Alex, as suas despedidas e se ficou alguma coisa sem falar, por gentileza. Não, foi muito interessante a live, foi dinâmica, foi ótima, gostei muito, mas eu quero me despedir do Bruno, da doutora Cirlei, do meu amigo Ney. Ney, em julho eu estarei em Recife, eu quero tomar caipirosca de caju. Eu moro no Piauí, que é a terra do caju, mas aqui não tem caipirosca de caju. É um absurdo. Você não encontra em lugar nenhum. Aí quando eu vou em Olinda ou em Recife, eu encontro caipirosca de caju. Eu quero tomar a seu lado, meu querido. Eu quero agradecer muito o convite, mais uma vez, seu e do Ricardo, pessoas maravilhosas. Um beijo na Rosa, sua esposa. E é isso. Em julho nós estamos juntos em Recife, se Deus quiser. Levei Alex Sertão e o nosso amigo também, o
Emerson Lemes, lá para o Alto da Sé. E o difícil foi tirá-los de lá. Música ao vivo, paisagem bonita. Foi bom. Muito leite gelado. Olha, foi difícil tirar os meninos de lá. Mas será um prazer imenso, Alex, a sua vinda a Recife. Se puder, traga no Embornar, né? Traga aí uma Maria Isabel para mim, tá bom? Com certeza, querido. Doutor Bruno Martins, com a palavra. Ney, muito obrigado pelo convite, agradeço a Ricardo, é muito bom te ver, sabendo que você está tão pertinho de mim, vamos ver se a gente combina alguma coisa esses dias ainda que você está aqui em Cuiabá, né? Alex, um abraço, né? Nós vamos nos encontrar em São Luís também, né? Não sei se você vai primeiro lá em Recife ou vai primeiro em São Luís. Eu vou primeiro em São Luís. Nós vamos estar juntos lá em São Luís, né? No evento da Neprem, vai ser um evento legal. Lá vou estar falando sobre a portaria. Alex falando sobre acúmulo e eu falando sobre a portaria, mas quase que uma reprodução da live aqui, Ney. Mas eu queria te fazer um pedido, Ney. Eu queria que você mandasse um abraço para o Mundinho. Senti falta dele hoje. Bill de Mundinho está de licença-prêmio. Sabia que tinha alguma coisa aí. Mas, olha, dependendo do período aquisitivo, ele fez uma decisão errada, porque, de repente, podia contar em dobro para a aposentadoria dele, né, Alex? Dependendo do período aquisitivo. Mas manda um abraço para ele. Senti falta dele hoje. E ele vai ficar já de antena ligada. Olha, será que eu perdi? Um abraço a todos que nos acompanharam aí. Doutora Cirlei Recheteiro, que prazer imenso tê-la comigo hoje. Olha, eu disse que se fizesse 50% já estava bom demais, mas fez 100%. Querido, gratidão. Doutor Ney, é uma satisfação muito grande, eu estou muito honrada e muito feliz. Felicidade agora é o meu sentimento do momento, por estar participando dessa live aí com uma audiência tão grande e aprendendo e compartilhando ao mesmo tempo, né? Eu quero aproveitar para fazer um convite. Na próxima terça-feira, dia 28, no programa RPPS ao vivo, nós teremos a presença do subsecretário Alex Albert, que nos brindará aí com a visão da portaria 1467 do outro lado, do lado oposto do que nós tivemos hoje. Então, conto com a presença de todos, juntamente com a doutora Thaís Diniz, estaremos recebendo o subsecretário no programa RPPS ao vivo, e toda terça-feira, às 8 horas da manhã, eu estou apresentando o programa RPPS de A a Z. De altíssima qualidade, não percam, todas as terças-feiras, logo cedinho, 8 horas da manhã. Bom, e agora, doutor Ney, me dá um parênteses aí. Eu, em algum momento da minha fala e das minhas perguntas, eu iria fazer aquela prosa ao final, assim, no final da pergunta. E agora, José, né? Que é tão comum. Porém, me contive, porque como é que eu vou fazer uma prosa nesse nível, assim, tão pequeno, perto da grandiosidade que são as suas prosas de um grande poeta, que é o doutor Ney Araújo? E por falar em agora, José, hoje nós perdemos Paulo Diniz, né? O grande cantor, verdade. compositor Paulo Diniz, que e agora, José. Exatamente. Né? Grande música. Bem, pessoal, se vocês ainda não estão inscritos no seu canal Rede Previdência, inscrevam-se, ative o sininho, compartilhem e curtam mais de 1.700 vídeos à disposição. Tudo sobre Previdência. E lembre-se, canal Rede Previdência, esse é o seu lugar. De segunda a sexta-feira, das segundas às sextas-feiras, às 18 horas, notícias sobre Previdência, um boletim em 10 minutos. Fiquem conosco. Até a próxima. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau.